valer o nosso amor. A gente quer valer nosso suor. A gente quer valer o nosso humor. A gente quer do bom e do melhor. A gente quer carinho e atenção. A gente quer calor no coração. A gente quer sua alma de prazer. A gente quer ter muita saúde. A gente quer viver a liberdade. A gente quer viver felicidade. É, a gente não tem cara de panaca. A gente não tem jeito de babaca. A gente não está com a bunda exposta na janela pra passar mão nela. É, a gente quer viver pleno direito. A gente quer viver todo respeito. A gente quer viver uma nação. A gente quer ser um cidadão. A gente quer viver uma nação. A gente quer valer o nosso amor. A gente quer valer nosso suor. A gente quer valer o nosso humor. A gente quer do bom e do melhor. A gente quer carinho e atenção. A gente quer calor no coração. A gente quer sua alma de prazer. A gente quer ter muita saúde. A gente quer viver a liberdade. A gente quer viver felicidade. A gente não tem cara de panaca. A gente não tem jeito de babaca. A gente não está com a bunda exposta na janela pra passar a mão nela. A gente quer viver pleno direito. A gente quer viver todo respeito. A gente quer viver uma nação. A gente quer ser um cidadão. A gente quer viver uma nação. A gente quer ser um cidadão. A gente quer viver uma nação. Coordenador-geral da União de Defesa da Cidadania e Combate à Corrupção, Fernando Silva. De audiência. Com vocês, o Zé do Povo. Alô? Alô? Camilo? Oh, é tu, macho rei. Olha, mais um fim de semana que eu vou dizer pra tu, viu? Violento aqui no Ceará, macho. Mais de 40 mortes, mano. O povo tá todo doido aqui, apavorado, pensando que vai morrer. Não, parece que tem uma guerra séria civil. Eu tô até nervoso, mas de falar. Tá todo mundo assustado mesmo, mano. E tu tá fazendo nada não, ele? Oxa!
Olha, Camilo, vou dizer uma coisa pra tu, mano. Tu dá um jeito nessas polícias. Não, ele tem que trabalhar mais. Mas a polícia parou, porque o negócio tá difícil, o povo assustado. Deixa a polícia fazer as coisas direitinho que eles sabem fazer, certo? Agora, se tu não toma e deixar e ficar dando aquele jeitinho brasileiro, aí não funciona não. Não, mas tu tem que deixar de fazer política. Política é dessas políticas safadas que quer enganar nós, nós não é bobo. Tu faz o negócio e libera os homens pra fazer as coisas direito. Agora tem que ter o apoio de tu, né, mano? Se tu não dá o apoio, fica difícil. Então, eu e tu, e nós todos, né? Deixa trabalhar e bota os homens, paga os homens direitinho. E manda ver, bandido é na cadeia. Tô de olho. Inter. Eita, que esse Zé do Povo, vou te contar, né? Bom dia, Brasil, boa tarde, Brasil, boa noite, Brasil, dependendo da hora que você vai escutar o programa. O programa tem sido bem aceito, a coisa tá bem arrumadinha, graças a Deus, conseguimos atingir o nosso formato, né? E essa contratação do Zé do Povo aí foi muito boa. Comigo aqui no estúdio, o meu amigo Walter Bardavia, porque o Fábio tá aprontando, hein, Walter? Ele picou a mula hoje, ele sumiu do mapa. Pode prestar atenção que ele está aprontando. E ontem nós tivemos o povo na rua de novo. A primeira convocação do grupo Vem Pra Rua, certo? Até convidei. Foi até interessante isso aí. Eu não podia, eu estava em outro evento também, como eu te falei, né? Eu pensei que você estava na fazenda. Não. Na fazenda eu fui só sábado, fui e voltei rápido. Mas eu tinha vários compromissos aqui, por isso que eu não pude ir lá nesse teu evento lá. E como é que ficou na realidade a convocação? A convocação, você sabe que depois que houve o impeachment da Dilma, houve um esfriamento dos movimentos de rua, né? Natural. Tu acha que houve um esfriamento? Eu já acho que houve uma acomodação do pessoal, não acreditando no que nós temos aí hoje, tá? Como cenário político. O povo está cansado, tá não desesperançoso, mas ele está observando, certo? Quieto. Eu concordo com você também. Para dar uma resposta, eu acredito, positiva no bom sentido de tirar o que tem e renovar o quadro, que é o que nós esperamos, são nomes. Rapaz, olha, eu vou te falar uma coisa. Eu não acredito que essas eleições de 2018 façam a renovação dos quadros. Porque é o seguinte, ó. Rapaz, olha, você não acredita. Presta atenção. Peraí, eu concordo com você quando você está desesperançoso na renovação do quadro. Mas eu apresento nomes novos. Mas o problema não é partido apresentar nome novo. Não, tem nome novo. É o filho, é o primo, é o papagaio. Sim, cara, mas de qualquer jeito, eles estão com medo. É tanto que estão com medo que estão querendo. É uma possível intervenção militar, viu? Pronto. Porque do povo eles não têm. Intervenção militar. Se tivessem medo do povo, não faziam o que faz. No programa no Ideias em Foco, eu toquei nesse assunto aí. O problema da intervenção militar é porque a própria justiça, hoje, ela está corrompida. Mais um motivo para acontecer. Daí porque a possibilidade de intervenção militar está muito maior. É possível.
É possível. Porque se você tem só os três... preciso que os generais parem de estar Fernandes, mandando recadinho eu e fico trabalhem. aqui no programa com você pelo aspecto seguinte. Bom, mas o programa é que nós temos que vamos falar de intervenção, né? Não, nós temos que falar... Não estou falando de intervenção, mas nós temos que falar da realidade do que está acontecendo. Que a maioria do povo, aliás, a maioria das pessoas, principalmente jornalistas e repórteres, muitas vezes tem medo de falar. Não é o medo de falar, né? Ninguém aqui está inventando e nem está levantando nenhum falso testemunho contra ninguém. É verdade. A verdade é que os três poderes, quando eu falo os três poderes, a grande maioria está envolvida em corrupção, está envolvida... Você sabe quem são os maiores intervencionistas desse país? Os políticos. Que continuam fazendo a roubalheira na cara do povo, mas uma eles... atrás da outra, zombando. Esses são os que mais pedem intervenção. E o povo não se manifesta contra eles. Esse é que é o grande problema. Os militares. Ninguém. Está todo mundo agora quieto. Inclusive, essa passividade é que me preocupa. Mas essa passividade, Walter, ela é normal do brasileiro. Você pensa que a Revolução de 64 houve uma resistência? Houve posterior e pelos partidos políticos, pela esquerda, certo? Idiotizado, que queria assumir o poder. Que é que está hoje no poder. Que fazia aqueles atos todos de terrorismo. Que fizeram em que 64. Fazia o ato de terrorismo e tudo. Esses... E todos eles, é essa política de lá para cá que vem levando o país ao caos. Mas esses aí é que fizeram. Porque quando os tanques foram para a rua, não houve uma guerra civil. Não. Porque o povo brasileiro não está habituado, não é cultural do povo brasileiro entrar em guerra. Certo? A não ser que ele seja convocado para uma guerra e mesmo assim, fora do país. Mas uma guerra civil no Brasil é difícil que o povo não se manifeste. O povo foi habituado ao longo do tempo a viver debaixo da senzala da corrupção, na escravidão, na senzala da corrupção e no chicote do imposto. Já discordo de você. Ele está acostumado a viver na mentira. O povo brasileiro mente até para ele mesmo. É verdade. Porque não é um tacão. Ele não está vivendo sobre um tacão. Ele não está vivendo sobre um regime. Uma vez eu me lembro de um programa. É muito pelo contrário. Ele vive na ilusão de que um dia vai melhorar. Vai melhorar, é incrível. É igual. Não, o Brasil é o país do futuro. É igual aí o brasileiro prefeito, aqui não deixa roubar porque é o país do futuro. É igual o prefeito que cede cargos a vereadores, certo? De vereadores que nunca vai falar dele porque vive na ilusão que no futuro o prefeito possa olhar para ele. Dá para entender uma coisa dessa? Aqui não existe aquele fato, por exemplo, o que está acontecendo na Venezuela. Porque se fosse do jeito que o cara impor, aí o povo se rebelaria fácil. Não mas acho. O problema é que o povo, os políticos que estão lá em cima, eles não se rebelam. Eu não gostaria muito pelo de contrário. ver uma situação como essa. Não, também ninguém. Eu acho que não é esse o caminho. O regime caminho. militar, de certa forma, quando aconteceu, ele impunha determinadas situações. Daí certo? criou antipatia. E houve de certa forma, uma revolta. Mas entenda, a antipatia foi de marketing. Não houve uma revolta contra o governo militar na época. Vai dizer isso pra Dilma, vai dizer isso pra Lula. Sim, mas o clã que estava de fora do poder se rebelou, certo? Porque queria o poder. Pra fazer o que fizeram. Pra roubar. Roubaram tanto que não sabiam mais nem o que fazer com o dinheiro e ficavam mandando dinheiro pros outros países. Exatamente. Então, eles queriam poder para isso. Porque foi isso que eles demonstraram. Então nós não tínhamos uma esquerda, nós tínhamos uma facção criminosa que queria derrubar os militares. E o governo militar certo? disse, eu me lembro bem, que eu não sei se foi o Médici ou foi o Garrasta Azul que disse, e vocês irão se arrepender. Figueiredo. Se vocês querem a liberação desse sindicato, eu farei. Mas um dia... Mas vocês vão se arrepender amargamente, porque para tirar esse povo do poder, um dia eles serão governo. Para tirar esse povo do poder só à custa de muito sangue. E o sangue está acontecendo. Já derramou muito sangue. General Figueiredo. As mortes que acontecem por falta de segurança em todos os estados, as mortes que acontecem nos hospitais por falta de negligência e por falta de medicamentos, certo? E tantas outras mortes que acontecem. E foi um governo que morreu, foi um presidente que morreu
Foi um presidente Amigo, democrata, normal. né? Morreu Com na o amigo, soldozinho dele e É, tal. só- General, de aliás, presidente, os todos eles. presidentes militares, né? Nenhum pode ser tinha apontado propriedades. A família simples, normal. Continuou com o normal. soldo deles e tal, porque é uma regra deles, né? Eles não precisam de muito Agora, pra viver. você pega esses revolucionários que estão pedindo aí a revanche, que você não sabe o que foi, a perseguição. Houve a perseguição. Claro. A Dilma, quando eu cansei Assim como de, eles perseguem eu cansei de os dizer opositores que deles. a ex-presidente Dilma foi uma terrorista. Jogou bomba, matou gente, mas não, na campanha dela ela foi a melhor pessoa do mundo. O Maduro, com toda aquela carnificina, ainda tem petista que vai defender, dizer que ele é um santo. Não, Aquele louco daquele Che, que eu chamo de Che Guevara, né? Por É. causa do Cacete do Planeta, É. Che Guevara, eles idolatram. E tem imbecil, novinho, sabe? Meninote, velho, que vai pra universidade e compra a ideia de que tá vestindo a camisa de um herói quando tá vestindo a camisa de um psicopata. Mas é porque Mas aí mas foi vendido para eles uma ideologia mentirosa. Mas a questão toda é, e agora? Dia 27, como eu tinha falado, aliás, ontem, o movimento nas ruas começou a reconvocação do povo para ir às ruas. Eu me lembro que quando começou, Quantas pessoas era tiveram pouca, presente lá? mas tinha umas 300 por aí. Começa certo? devagarinho. Né? Começou devagar aqui e nós chegamos a colocar 240 mil pessoas. Agora, o problema é o seguinte, nós temos 500 e poucos deputados, que representam a totalidade do povo brasileiro, certo? Por que 300 e poucas pessoas não é um número significativo quando nós temos muitas pessoas, como eu, como você, que estavam passando no shopping ou estavam nos hospitais, seja lá onde estiver, que estão também insatisfeitos. O povo brasileiro está insatisfeito. O Aonde problema você que acontece, chega, Valdo, aonde você chega que toca no assunto, pronto. é Problema notório. Aí vem aquela história que você falou das eleições. O meu problema é que as urnas eleitorais não refletem a insatisfação do povo. E aí, você me diz, complicado. 2018 a gente vai ter renovação? Não vai falar de renovação em 2006. Nós estamos em 2017. E essa renovação não acontece. Não acontece que os partidos não renovam. Quando renovam, eles trazem criaturas para dentro dos partidos que pensam iguais aos que estão lá. Então você tem São forjados. Forjados, 6 por meia dúzia. Na realidade, você sabe o que acontece, que eu vejo também, é uma coisa muito, muito comum na política nacional, é que dentro desse quadro de forjamento, o povo cai, o povo prefere acreditar na mentira, acompanhada de um litro de cachaça, de um Colíriozinho no olho, colírio no olho, 100 reais no bolso. uma cesta básica, tá entendendo? Então, quando o povo é o primeiro a solicitar esse tipo de serviço, porque eu tive fazendo as contas aqui, Fernando, se você é um vereador, vai a uma campanha e se candidata a vereador ou a deputado estadual, seja lá o que for, o salário base de um vereador ou de um deputado, tanto faz estadual ou federal, ele é um teto. Vamos supor, o vereador ele chega o quê? A 12 mil reais, um exemplo. A de um deputado estadual ele chega o quê? 15, 20 mil reais. Eu acho que fica nessa faixa. 20 e poucos. 22 já. Aí eu pergunto a você, você é eleito durante 4 anos, durante esse período de 4 anos, você baseado, vamos dizer, no salário médio de um deputado estadual, 20 mil reais mês. Para fazer uma conta fácil. Vezes 12 meses, daria quanto, Fernando? Rapaz, tá indo. 240 mil reais. Fugia da aula de matemática. Né? Não, se eu recebo por mês 20 mil, 10 meses são Então, 200. Com mais 2, então 240 mil reais mês. Aí eu somo mais 240 mil reais mês, vamos supor que não vai ter aumento, durante os 4 anos você vai receber só os 20 mil. Você recebeu ao longo dos 4 anos, dá quanto? 480 com 480 dá quanto? Quase 1 milhão de reais, né? Não, dá mais, dá mais de 1 milhão, vai dar 1 milhão e pouco. Tá bom. 480 com 480 dá 900 e pouco. 900, 960 mil. É 1 milhão, vamos botar 1 milhão aqui. É 960 mil. Aí um vereador
para se eleger, ele precisa de mais de R$1 milhão. O salário dele, ele tem que sustentar a família, dinheiro para sustentar a família, dinheiro para ajudar a quem o elegeu, tá? Não deveria ser assim. Que não deveria ser assim, deveria ser com projetos de lei que beneficiasse toda uma população. Esse é o X da questão. Aí o que é que acontece? O próprio eleitor chega, você vai e joga R$1 milhão, R$2 milhões numa campanha para se eleger. Como é que você vai pagar essa conta? Deixa eu explicar uma coisa a respeito disso, que esse é um assunto que eu conheço de dentro. Na realidade, essa conta de R$1 milhão que você gasta não é dinheiro seu, certo? É de terceiros. Terceiros. Pegou emprestado. E assim é em todos os países democráticos do mundo. É no mundo todo. Certo? No mundo inteiro. Só que nos Estados Unidos, por exemplo, as pessoas físicas e jurídicas patrocinam o programa, patrocinam o candidato, vão lá, quando eles escolhem um candidato, se oferecem para trabalhar, certo? Para o candidato. Voluntariamente, coisa que aqui não acontece, porque criaram uma cultura de você ter que pagar. Se você tem uma ideia, eu já tive pessoas na minha reunião de campanha que quando acabou a reunião chegavam para mim e disseram: quanto é que eu vou receber? Eu disse: pelo quê? Por eu estar na reunião. Eu disse: peraí, eu nunca fiz comércio, eu não estou entendendo, eu nunca nem convidei você veio para cá, convite de outra pessoa e está pensando que eu vou pagar para você ficar na reunião. Então, para você ter uma ideia de como é a mentalidade do povo. Então, uma distorção de valores muito grave. Agora, o empresariado investiu em X, Y e Z candidatos. Deu 1 milhão para um, deu 1 milhão para o outro, não sei o que, tal. Muito bem. Ele foi eleito. Aquele camarada que foi eleito com aquele dinheiro vai ter que atender aquela classe que elegeu ele financeiramente, porque ele esquece do povo que votou. Porque o povo que votou, na maioria das vezes, votou por isso que você falou, porque foi comprado. Então ele deve ao seu financiador e não ao povo. Então ele vai defender as coisas propícias ao seu financiador. Eu só não entendo o seguinte: um vereador em Fortaleza, hoje, tem pouco a oferecer para um investidor, para um empresário, muito pouco. Ele tem mais a oferecer para o poder político, em termos de não virar uma oposição pesada, como nós fazemos aqui no programa, do que um camarada que vai trazer algum retorno para algum financista, empresário que bancou sua campanha. Mas são distorções que a gente vai ter que conversar muito para mudar a cultura. Se nós temos que reinventar alguma coisa, como disse o Tasso, nós temos que ter a responsabilidade. Por exemplo, eu como jornalista, você como coordenador da defesa da cidadania, combate à corrupção, empresário. Nós temos a obrigação de esclarecer ao ouvinte, a quem está nos ouvindo nesse momento, da necessidade, porque isso aí tem que ser tipo aquela cadeia, tipo dominó. Você bate na primeira tecla e o restante vai batendo até chegar no Brasil lá. Se recusa a cair a segunda tecla e não derruba a terceira. O problema é esse, é que nós temos que ter essa consciência enraigada. Você conhece aquela história por exemplo, o Lula usou uma técnica muito interessante. Ele mente tanto que a mentira dele passou a ser verdade para ele e para os companheiros dele. É uma tática. Isso é uma tática. Então por que nós não podemos usar essa tática para a verdade dos fatos? Rapaz, eu usei uma vez, falando sobre isso, sobre um vídeo que eu criei do Lula, certo? O vídeo, como é que era o título do vídeo, se eu me lembro? Foi o primeiro vídeo que contrastou o que o Lula dizia com a verdade dos fatos por ele mesmo. Tem gente tão imbecil,
tão ignorante que ainda diz. Aí eu botava o Lula dizendo. Foi uma montagem que eu fiz. Não, mas o pessoal dizia que era mentira, não era ele. Quando ele falava mentira, ele acreditava. Agora quando ele falava... Mas tinha mesmo, saiu todo se autodenunciando, aí já não era ele. Um dos vídeos que mais viralizou na internet, depois vieram os outros. Mas foi a base para isso daí. A gente mostrava o Lula falando dele mesmo. Entendeu? É o tipo da dizer, coisa. As pessoas não querem, mas você tá certo. Eu acho que você tá coberto de razão quando você diz que o povo prefere viver na mentira do que olhar a dura e vil realidade. E a dura e vil realidade é que se nós continuarmos do jeito que nós estamos indo, com esses políticos que estão aí ditando as regras, emendando ao invés de respeitar a nossa Constituição, que outros criaram, o que é que vai acontecer? Nós vamos caminhar para um tipo de Venezuela um dia, até que aparece um doido que resolve ser ditador, ou coisa pior. Vamos ao nosso plantão. Não, primeiro nós vamos aos comerciais, depois nós vamos para o plantão de notícias. Temos um propósito bem claro: vender produtos e serviços que mudam a vida das pessoas. Com isso, fomos crescendo e, diante dos novos desafios, traçamos metas e enxergamos oportunidades. Decidimos ir mais longe, conquistar novos mercados, novas pessoas. Foi aí que descobrimos que vender tecnologia não é o que nos faz únicos. O que nos fez chegar até aqui foi o nosso desapego à inércia. Por isso, nos tornamos uma referência. Ser referência nos impõe criar soluções para empresas e desenvolver revendedores. Nos impõe também oferecer uma assistência técnica especializada, levar comodidade a qualquer hora ou lugar e, assim, conquistar nosso grande sonho: ser a primeira marca na mente e no coração das pessoas. E-Byte, mais que tecnologia. 4025.000. Junte-se a grandes talentos do mercado e propague novas oportunidades de crescimento. Congresso Fala Norte Nordeste 2017, 4 a 6 de setembro, na Fábrica de Negócios, com o tema Inteligência Criativa para a Geração de Negócios da Comunicação. Inscrições pelo site falanortenordeste.com.br. Garanta já sua vaga no maior evento regional de radiodifusão e amplie o alcance do seu sucesso. Fala Norte Nordeste 2017, uma realização da Acerte. Somos uma cidade do futuro, reconhecida pelo Financial Times. Aqui, os maracanauenses trabalham juntos para o crescimento. Somos o lugar de aprender e empreender. Investimos nos sonhos das pessoas. Traçamos nossos melhores caminhos. Nos tornamos nosso melhor presente. Por isso, hoje somos uma das melhores cidades para investir na América. A Ótica Reflex oferece consultas e descontos especiais para o assergiano. Ótica Reflex, óculos de grau, óculos esporte com qualidade e preço baixo. Fala com o Gilberto, 987-669419. 987-669419. VS Comunicação Visual, adesivos, lonas e fachadas, outdoors, panfleto, cartões de visitas e banner. Pensou em publicidade visual? VS Comunicação Visual. Avenida Padre José Haroldo do Vale, Maracanaú, Ceará. 3391-3088. 3391-3088. Plantão de notícias. Pesquisadores da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, identificaram em estudo altos níveis de mercúrio no sangue de moradores de Santarém que têm hábito de consumir peixes. A suspeita é de que os peixes da região estejam contaminados pela substância por conta de desmatamentos, queimadas e construção de usinas hidrelétricas. A bióloga Heloísa Menezes, responsável pelo estudo com 144 pessoas residentes na zona urbana, explica qual é a maior preocupação do momento. Mulheres grávidas que estejam com os níveis aumentados de mercúrio, elas podem passar esse mercúrio para os fetos através da placenta. Então, esses fetos eles já podem nascer com algum problema neurológico, com alguma malformação congênita, em função dessa transferência da mãe para o feto. A pesquisadora destacou que, por ser um metal pesado, o mercúrio provoca efeitos danosos ao sistema nervoso central, fígado, rins, sistemas cardiovascular, gastrointestinal e imunológico,
A OMS, Organização Mundial de Saúde, considera exposto o indivíduo que apresenta níveis acima de 10 microgramas de mercúrio por litro de sangue. No estudo, cerca de 65% dos participantes apresentaram níveis de mercúrio acima do padrão estabelecido. Da Rádio Nacional em Brasília, Márcia Vongon. O governo do Acre decretou situação de emergência nesta sexta-feira por causa da estiagem. O decreto atende a recomendações da Defesa Civil. De acordo com o governo do estado, o Acre vive um dos períodos mais secos da história. O rio Acre, afluente responsável pelo abastecimento de várias cidades do interior e capital, estava com 1,98 m nesta sexta-feira. A medida se estende aos perímetros urbano e rural dos municípios de Porto Acre, Brasileia e da capital Rio Branco. Mais de 400 mil habitantes vivem na região. O decreto autoriza o Estado a tomar medidas excepcionais para executar obras e contratar serviços, como, por exemplo, fornecimento de água por meio de carros-pipas. Há 2 semanas, o baixo nível das águas do Rio Madeira levou o governo de Rondônia a decretar a situação de emergência na região conhecida como Ponta do Abumã. No local está instalado um dos pontos de atracagem da balsa que faz a travessia de veículos que se deslocam entre os 2 estados. Da Rádio Nacional em Brasília, Renata Martins. O governo do Acre decretou situação de emergência nesta sexta-feira por causa da estiagem. O decreto atende a recomendações da Defesa Civil. De acordo com o governo do estado, o Acre vive um dos períodos mais secos da história. O rio Acre, afluente responsável pelo abastecimento de várias cidades do interior e capital, estava com 1,98 m nesta sexta-feira. A medida se estende aos perímetros urbano e rural dos municípios de Porto Acre, Brasileia e da capital Rio Branco. Mais de 400 mil habitantes vivem na região. O decreto autoriza o Estado a tomar medidas excepcionais para executar obras e contratar serviços, como, por exemplo, fornecimento de água por meio de carros-pipas. Há 2 semanas, o baixo nível das águas do Rio Madeira levou o governo de Rondônia a decretar a situação de emergência na região conhecida como Ponta do Abumã. No local está instalado um dos pontos de atracagem da balsa que faz a travessia de veículos que se deslocam entre os 2 estados. Da Rádio Nacional em Brasília, Renata Martins. O número de passageiros nas linhas de ônibus do Distrito Federal reduziu mais de 10% em 2017. Os dados são da Transit, Associação Brasiliense das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros. O presidente da Transit, Barbosa Neto, afirma que falta a priorização do transporte público por parte do governo. A queda do volume de passageiros ela tem sido acentuada a cada ano e isso se dá a diversos fatores, ou seja, o custo com a mão de obra, o custo do diesel, a falta de produtividade, a falta de priorização no trânsito ao transporte coletivo fazem com que a somatória desses ingredientes, o transporte coletivo perca atratividade aos olhos do usuário. Segundo a Associação das Empresas, a demanda cai ano a ano, principalmente pelo aumento do desemprego e a situação econômica do DF. A queda do transporte público na capital é maior que a média nacional de 8,2%. A Transit aponta a necessidade de criação de novas faixas exclusivas para ônibus, estacionamentos públicos pagos e a melhoria do serviço para incentivar os usuários a aderirem ao transporte público. A Secretaria de Mobilidade afirmou em nota que nos últimos 12 meses houve uma redução de 7,83% da demanda de ônibus. Os motivos foram a crise econômica e também um aumento do combate às fraudes pelo governo. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. O Corpo de Bombeiros de Roraima localizou neste domingo os corpos dos 3 menores de idade que estavam desaparecidos após uma canoa virar a 40 quilômetros do município de Caracaraí, no sul de Roraima. Ao todo, são 4 vítimas do acidente. Uma menina de 12 anos foi socorrida no momento, mas não resistiu e faleceu. As outras 3 vítimas estavam desaparecidas desde sábado, quando ocorreu o naufrágio. Com 10 pessoas dentro da embarcação, a canoa estava superlotada. Eram 3 adultos, que são irmãos, e 7 menores de idade. O grupo familiar pescava em um dos braços do rio Água Boa, que divide os municípios de Caracaraí e Amajari.
Segundo os sobreviventes, relataram aos bombeiros, quando um dos adultos pegou um peixe, as crianças teriam se assustado, desequilibrando a canoa e levando ao naufrágio. O tenente do Corpo de Bombeiros de Roraima, Eudeliano Arraes, disse que com o início do verão na região, os bombeiros vão intensificar as campanhas de conscientização de segurança nas embarcações com panfletagem. Este foi o terceiro acidente grave que ocorre com embarcações no país em 4 dias. 2 acidentes, um em Salvador, na Bahia, na quinta-feira, e outro em Belém, no Pará, na terça-feira, também chamaram a atenção na semana passada sobre a segurança de quem usa esse tipo de transporte. Segundo a Marinha do Brasil, de janeiro a agosto deste ano foram registrados 107 naufrágios, contra 95 casos no mesmo período de 2016, um crescimento de 12%. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leão. O governo do Distrito Federal anunciou que vai pagar integralmente os salários dos servidores públicos até o dia 8 de setembro. Em nota divulgada na sexta-feira, o governador Rodrigo Hollenberg informou que a entrada de recursos da União no caixa do DF evitou o parcelamento dos salários. São 265 milhões de reais em valores retidos da contribuição previdenciária da segurança desde setembro do ano passado. Na quarta-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, tinha decidido que a União deveria depositar o dinheiro na conta do GDF. Mesmo com a entrada dos recursos, o governador voltou a cobrar que a Câmara Legislativa do Distrito Federal aprove o projeto de lei complementar que altera o sistema previdenciário dos servidores públicos. O objetivo é unificar os 2 sistemas que existem hoje. Um é superavitário, se sustenta, mas o outro dá prejuízo. Desde 2015, algumas unidades da federação têm dificuldade para pagar os salários dos servidores públicos. O Rio Grande do Sul foi o primeiro estado a parcelar os pagamentos em 2015. A situação mais crítica é a dos servidores públicos do Rio de Janeiro. Apesar de todas as medidas de arroxo fiscal, o governo fluminense não consegue pagar os salários em dia há mais de um ano. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. Foi retirado o sigilo da delação premiada do ex-governador do Mato Grosso, Silval Barbosa, e também o da esposa, filho e irmão do político. Eles denunciam, em colaboração com o Ministério Público Federal, a existência de esquemas de corrupção de 2006 a 2014, que, segundo cálculos da Procuradoria, somam mais de 813 milhões de reais. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a abertura de inquérito para investigar os citados. São conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, deputados federais, estaduais, ex-deputados, prefeitos de municípios de Mato Grosso, procurador, senador, além do ministro da Agricultura, Blairo Maggi. O procurador-geral Rodrigo Janot descreve que havia em Mato Grosso um esquema ilegal com pagamentos indevidos a empresas para abastecimentos do sistema de corrupção que dava a governabilidade ao Estado, inclusive com ameaças de autoridades públicas de paralisar o andamento de obras e desviar recursos. Segundo Janot, Blairo Maggi seria a mais importante liderança da suposta organização. Entre os crimes descritos está o de organização criminosa, gestão fraudulenta, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro. Entre os casos está a compra de vagas no Tribunal de Contas e o pagamento de propinas a políticos da Assembleia Legislativa. O delator Silval Barbosa se comprometeu a pagar 70 milhões de reais em multas por danos causados pelos crimes por ele assumidos. O ex-governador de Mato Grosso ficou preso por quase 2 anos e atualmente cumpre prisão domiciliar. Ele é réu em 6 processos na Justiça. O ministro Blairo Maggi, em nota, afirmou que nunca agiu ou autorizou para agirem de forma ilícita dentro das ações de governo ou para obstruir a justiça e repudiou a afirmação de que comandou esquemas criminosos. Maggi lamentou o que chamou de ataques à sua reputação e disse que recebe com tranquilidade a notícia de abertura de inquérito, pois poderá se defender. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leão. Diante da repercussão negativa sobre a decisão de extinguir a Reserva Nacional do Cobre, localizada nos estados do Pará e Amapá, o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, convocou a imprensa na noite desta sexta-feira para prestar esclarecimentos. O ministro ressaltou que a extinção decretada nesta quarta-feira não coloca em risco as áreas de preservação ambiental e terras indígenas que integravam a reserva. Ele argumentou que existem hoje
28 pistas de pouso clandestinas e 1.000 pessoas praticando garimpo ilegal na região. E por ser uma reserva, a fiscalização ficava prejudicada. Haverá interesse, eu reconheço, de empresas para poderem, ou de garimpeiros para poderem irem para aquela área. E nós estaremos agora liberados para poder autorizar ou não. Nós vamos ter a possibilidade de poder acompanhar mais de perto, através da fiscalização, pela presença maior da estrutura do Ministério naquelas áreas permitidas. No meu entendimento, onde você tem uma atividade legal estabelecida, ela inibe qualquer atividade legal que esteja acontecendo no seu entorno. Artistas e políticos têm se manifestado contra o decreto de extinção. O líder do PSDB na Câmara, deputado Ricardo Trípoli, pediu à Casa Civil da Presidência da República que reverta a decisão. O senador Randolfo Rodrigues, da Rede, apresentou um projeto de lei no Congresso para sustar o decreto. A modelo Gisele Bündchen escreveu em seu Twitter que o governo estaria leiloando a Amazônia. O ator Cauã Raymond chamou a decisão de retrocesso que ameaça o futuro do país. Outros artistas famosos, como Luciano Huck, Ivete Sangalo e Fafá de Belém, pediram o retorno da reserva. Mariana Napolitano, coordenadora do Núcleo de Ciências da WWF Brasil, destacou que essa abertura pode promover uma corrida ao ouro para essa região, gerando degradação ambiental e conflitos sociais. A reserva havia sido criada em 1984. Da Rádio Nacional em Brasília, Samanta do Carmo. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, DENIT, deve voltar a administrar a BR-153, rodovia que liga os estados de Tocantins e Goiás, passando por 24 cidades, entre o município goiano de Anápolis e Aliança, no Tocantins. O governo federal cancelou o contrato com a empresa Galvão Engenharia no último dia 16, depois que a fiscalização da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, constatou que não foram feitos os investimentos exigidos. Em 2014, a empresa ganhou os direitos de exploração comercial da BR-153 por um período de 30 anos. O contrato previa a duplicação do trecho, que tem cerca de 600 quilômetros, até 2019. Mas, segundo a agência fiscalizadora, até hoje foram feitos apenas reparos como tapar buracos, roçagem e pintura de meio fio. A Galvão Engenharia não comentou o caso. A empresa está em recuperação judicial. Ela teve o pedido de empréstimo do BNDES para financiar as obras da rodovia negado, por causa do envolvimento na Operação Lava Jato. O geógrafo Dales Dantas, da Universidade Federal de Goiás, comenta que esta é a primeira vez que um contrato de privatização é cassado. Tendo em vista que o contrato não foi cumprido, que as obras de duplicação não foram iniciadas, eu acredito que é válido a transferência para outra empresa que esteja apta a realizar as obras. E, além disso, é muito perigoso esse trecho, inclusive no estado de Goiás, é conhecido como o trecho da morte. Então, haverá todo o processo de licitação, contrato. Então, pelo menos por uns 5 anos, eu acredito que ainda vai ter um pouco de estudo de melhorias. O DENIT informou que, como a rodovia estava concedida, não tem previsão de orçamento para usar na melhoria da via e que o Ministério do Transporte é quem vai definir o aporte financeiro. Afirmou também que já há licitação em andamento para contratar a manutenção para a rodovia. Da Rádio Nacional em Brasília, Samanta do Carmo. Os senadores do PMDB, Renan Calheiros, Garibaldi Alves, Romero Jucá e Valdir Raupp e o ex-presidente José Sarney, o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República pelos crimes de corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro. De acordo com a Procuradoria, os crimes teriam sido cometidos entre 2008 e 2012. O procurador, Rodrigo Janot, afirma que há provas contra os políticos e que elas foram coletadas a partir dos acordos de colaboração de Sérgio Machado, Fernando Reis e Luiz Fernando Maramaldo. O advogado de Sarney e Jucá, Antônio Carlos de Almeida Castro, conhecido como Cacai, rebateu Janot e disse que não existe nenhum motivo para a denúncia. Na primeira fase relativa à questão do Sérgio Machado, da delegada, ela recomendou que o Sérgio Machado perdesse os benefícios. Tecnicamente falando, o que existe é a palavra de um delator desmoralizado
Na denúncia, Janot afirma que Sérgio Machado facilitava contratos da Transpetro em favor da NM Engenharia. Em troca, as propinas eram pagas aos políticos por meio de doação a diretórios estaduais e municipais do PMDB. O mesmo esquema de corrupção ocorreu na Odebrecht Ambiental. Desta vez, os senadores Renan Calheiros e Valdir Halpe solicitaram a Fernando Reis pagamento de vantagem indevida. A Procuradoria pede ainda reparação de danos e que os envolvidos percam os cargos públicos e eletivos. Os administradores da NM Engenharia e da NM Serviços, Luiz Maromaldo e Nelson Cortese Maromaldo, e o executivo Fernando Reis da Odebrecht Ambiental também foram denunciados. Em nota, Valdir Halpe afirmou que jamais tratou sobre doações de campanhas eleitorais junto a diretores da Transpetro. Também por meio de nota, o senador Renan Calheiros disse que essa denúncia é política e que seu teor já foi criticado pela Polícia Federal. Já o senador Garibaldi Alves diz que repudia a acusação e que lamenta a generalização que ofende a sua honra e criminaliza a política brasileira. Não conseguimos contatos com os outros citados. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, respondeu ao pedido de suspeição feito pelo advogado do presidente Michel Temer. De acordo com a Agência Brasil, o documento foi enviado nesta sexta-feira ao Supremo Tribunal Federal. Na resposta, Janot chama de meras conjecturas as acusações feitas pela defesa. O procurador afirmou que atua com imparcialidade no caso que envolve Temer. No início do mês, o advogado de Temer, Antônio Mariz, disse que Rodrigo Janot agia com parcialidade nas investigações que envolvem o presidente. Por isso, pediu que o procurador-geral fosse considerado suspeito e afastado da investigação. Cabe agora ao ministro do Supremo, Edson Fachin, a decisão sobre a permanência de Rodrigo Janot no inquérito contra Michel Temer. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. Com 91,62% das urnas apuradas, Amazonino Mendes, do PDT, está matematicamente eleito governador do Amazonas. Neste domingo, os eleitores do estado voltaram às urnas para o segundo turno da eleição suplementar para o cargo. O candidato obteve a preferência dos eleitores com 59,52% dos votos. Seu adversário, Eduardo Braga, do PMDB, recebeu 40,48% dos votos. A abstenção foi de 24,96%, ou seja, mais de 500 mil de eleitores deixaram de votar no segundo turno, assim como no primeiro. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas marcou para 2 de outubro a diplomação do novo governador. Da Rádio Nacional em Manaus, Bianca Paiva. Estamos na linha com o professor emérito do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, o professor David Verge Fleischer. Professor, um dos pontos mais controversos da reforma política é a escolha do modelo eleitoral. A maioria dos deputados querem o chamado distritão já para o ano que vem e o distrital para 2022. Tem também um outro modelo que chegou a ser debatido lá no Congresso, chamado distrital misto. O senhor poderia explicar as características de cada modelo e quais partidos poderiam sair ganhando com cada um? Bom, o distrital foi proposto esse sistema, alguns anos atrás, por Michel Temer e encampado pelo PMDB. O distritão diz que em cada estado vai eleger exatamente os candidatos mais votados, sem preocupar com o partido. Então, São Paulo tem 70 vagas, 70 deputados, e vai eleger os 70 mais votados. Brasília tem 8 deputados e vai eleger os 8 mais votados. Então, supostamente, isso vai favorecer os partidos maiores que tiveram candidatos com grandes votações individuais em 2014. O PMDB, o PT e o PSDB. E vai prejudicar principalmente os partidos nanicos, pequenininhos, os pequenos e alguns médios, que só conseguem eleger alguém via coligação. Então, o distritão aparentemente não vai ter coligação. A vantagem é de que é um sistema mais simples para o eleitor entender que, por exemplo, em São Paulo, com o sistema atual, o eleitor não entende. Tem um candidato que conseguiu 200 mil votos, mas não conseguiu se eleger. O outro conseguiu 70 mil votos e se elegeu por causa de coligação. Então, essa situação o eleitor não entende. Já quem recebe mais votos se elege é mais fácil entender, mas vai prejudicar principalmente os partidos pequenos e nanicos. Já o distrital uninominal quer dizer que São Paulo seria dividido em 70 distritos e cada distrito vai eleger um deputado.
esse também vai acabar com os partidos pequenos e nanicos e, às vezes, alguns partidos médios. A vantagem desse distrital uninominal é que fortalece os partidos e fortalece principalmente a ligação entre o eleito, o deputado e seus eleitores no distrito. O eleitor vai falar assim, bom, eu não votei nele, mas ele é nosso deputado. Agora eu vou cobrar o desempenho dele. Aí você tem uma ligação muito forte entre o deputado e os eleitores do seu distrito. Já o misto, a origem é da Alemanha, em que metade da bancada seria eleita em distritos. Em São Paulo, então, 35 distritos elegeria 35 deputados. Os outros 35 seriam eleitos com listas proporcionais, provavelmente listas fechadas. Esse sistema misto, ele agrega as vantagens do distrital e as vantagens do proporcional. O proporcional vai permitir que alguns partidos pequenos e médios conseguem eleger alguém, né? Não acaba totalmente com os pequenos e médios partidos. Além do modelo de votação, que outro aspecto dessa reforma política que vai à votação agora no plenário da Câmara, o senhor destaca, acredita que a gente deve prestar mais atenção? Bom, tem duas propostas de cláusula de barreira, ou cláusula de desempenho. Para o distritão, o partido teria que eleger pelo menos 9 deputados e teria que eleger 9 estados diferentes. Isso é uma barreira bastante forte, né? Se mantiver o proporcional como nós temos atualmente, o partido teria que conseguir 1,5% do voto válido. Eu acho que em 14 estados. Mas essa barreira não proíbe a posse dos deputados. Diz que tudo bem, se o partido não conseguir ultrapassar a barreira, então seu partido não vai ter acesso ao fundo partidário e nem tampouco vai ter acesso ao horário eleitoral gratuito. Isso você tira o dinheiro, tira o TV, isso mata qualquer partido. Então, cláusula de barreira tem duas opções, dependendo de qual sistema eleitoral vai ser aprovado. E pelo menos outras duas propostas de reforma política tramitam na Câmara dos Deputados. Tem que ser aos poucos mesmo, ou seria possível juntar tudo num único projeto? Está difícil, um projeto único, acho que vai ser aprovado em fatias. Tem outro que proíbe coligações nas eleições proporcionais. Isso é outro que sai do Senado já aprovado. Então tem que ver se a Câmara vai aprovar o que o Senado já aprovou. Tá certo. Então, professor, eu queria agradecer a sua participação aqui na Nacional. Professor emérito do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, o professor David Verge Fleischer, que participou com a gente aqui na Nacional. Muito obrigado, professor. Um abraço. Não há de quê. Um abraço para você e para os ouvintes. Tu deixa o retorno até o final. Bom. Walter, o Congresso se mexendo, né, para tentar aprovar o Distritão, que é o grande sonho do PMDB, com as suas alegativas, algumas corretas, outras não. Mas eu continuo dizendo que existe um problema muito grave no Brasil, que é a distorção eleitoral, porque nem sempre aquele que é votado é o que tem real vocação. E nessa distorção que acontece, né, aqui o Olhar Democrático, ele vive muito, nós vivemos aqui muitas realidades das quais às vezes nós somos até atores principais de criação de cenários. E falando de cenários, uma das coisas que aconteceu recentemente aqui foi quando eu comentei a possibilidade do José Bardavil, presidente da Rede União, ser candidato ao Senado pelo estado do Ceará. E a coisa começou, degringolou, tive ali aquele Zé Polvinho que gosta de me criticar, como se eu não tivesse noção ou méritos para falar, e eu tenho muitos. E recentemente apareceu aquela turma que resolveu criar cenários também, né? E um dos cenários que o camarada está criando, ele pegou uma foto antiga do Zé Bardavil e postou lá ao lado do Aécio, dizendo que o Aécio estava vindo para o Ceará e que seria recebido pelo Walter Bardavil. Zé Bardavil. Pelo Zé Bardavil, Walter, desculpa. E eu até fui lá e disse, cara, por que tu tá
criando notícias falsas e mentirosas. Porque não é crime, eu mesmo apoiei Aécio. E sou coordenador da União de Defesa da Cidadania e Combate à Corrupção. Não tinha como eu saber que aquele elemento que estava ali era tudo aquilo, porque não estava posto. Porque você errar o voto não é mérito, é humano, é normal, você não sabe, você acreditou. Mas você continuar, como tem umas peças boas aí, que corre atrás do Lula, por exemplo, sabendo de tudo que ele fez, já tendo provado, já tendo prova, ele condenado, e o pessoal continua votando, correndo atrás daquele animal, certo? É como correr atrás de um animal. Já dizia meu pai, errar é humano. Persistir no erro é burrice. Pois é. Então, essa notícia é falsa. José Bardavil Aécio não está vindo para o Ceará. Se vier, quem deve vir que trazer ele deve ser Tasso, que é do PSDB. Lógico que é o PSDB, que é o partido dele. É o partido dele. Que quem deverá receber. Bardavil, se for candidato, será pelo Podemos. Nada a ver com o PSDB. Se for. Colocastes bem, né? Mas a realidade é o seguinte: não é porque meu vínculo parentesco com ele, por mim ele nem iria, mas é um nome que está despontando e está incomodando já muita gente. Tanto está incomodando que estão criando notícias falsas, né? A respeito dele. Porque né? a partir do momento, por exemplo, se você dissesse aqui, não, é o Walter, vai, talvez não incomodasse tanto. Mas como é ele, passa a incomodar. Por quê? Porque é um homem que vive no meio político, no cenário nacional. É um dono de emissora. É uma pessoa que conhece bem o que está acontecendo a nível nacional e internacional. E tem feito ali no campo de comunicação dele um trabalho social. Se você acompanhar a reunião, tem umas mensagens muito boas que vai para o povo. E que evita de se envolver nesse tipo de paga um preço muito alto. Isso aí eu posso dizer de cátedra. Paga um preço alto. É tanto que os políticos não gostam muito dele. Eu sei bem o que é isso. Porque é o seguinte, olha, você tem que entender o seguinte, o que é que acontece? O jornalismo ele tem que ser independente. A partir do momento em que eu vou na sua emissora e compro um espaço, isso não quer dizer que essa emissora vai ter que falar bem de você. Ou vai ficar calado em relação a tudo que está acontecendo. Não. Eu acho que a verdade tem que ser dita. E quando você entra nesse viés de ser honesto, ser direito naquilo que você se propõe a fazer, ela começa a incomodar. Porque como nós já falamos anteriormente aqui no programa, as pessoas gostam da mentira. E quando você relata o fato verídico, sem distorção, incomoda. Porque não era para ser dito daquele jeito, era para ser dito de outro jeito. Não é o que se diz, é como se diz. Tá entendendo? E a TV União, ela mostra o fato como ela é. Ela não vai chegar pro Fernandes Filho e vai dizer assim, você não vai mais falar aqui no programa porque você não pode falar do fulano, do Deltano e do ciclano. Agora, ela vai impedir que o Fernando fale se o Fernando for com mentiras. Ou desqualificar sem se desqualificar com interesses pessoais. Aí a coisa pega. Por quê? Porque quando qualquer pessoa hoje que está lá na TV fala sobre uma outra pessoa e ela desmoraliza ou ela trata de uma maneira duvidosa, é ela que tem que provar. É verdade. Ao acusador cabe o ônus da prova. Cabe o ônus da prova. Então nós trabalhamos o que é trabalhado na emissora é isso. Eu já estive várias vezes. Você conhece bem como é que é a coisa. TV União, já estive em vários programas da TV União dando entrevistas, né?
Já tive no Da Hora, já tive, inclusive com você, que você estava apresentando também, Da Hora, também, né? Exatamente. E naquela época nós falávamos do Sérgio Machado. Isso. Né? Eu me lembro bem que nós estávamos falando. E teve muita gente que dizia, rapaz, você não vai falar dele. Não, por que eu não vou falar? Porque ele é um cearense, mas ele é corrupto. Pois é, eu até comentei que se o Sérgio Machado, se as investigações se prolongassem, aprofundassem, muita gente iria temer o que o Sérgio Machado poderia dizer. Parou no meio do caminho. Aconteceu, né? E hoje tá meio parado. Tá não, porque tá aí, saiu agora no plantão, o Janot pediu o indiciamento dele, né? Com o pedido do Sarney, do Renan, tudo naquele esquema deles lá. E aí a TV União sempre foi uma TV que sempre falou a questão da verdade. E aí o Bar da Vil, claro, sofre por conta dessa vontade dele em representar o Senado pelo Estado do Ceará. Claro que ele não será fácil. Se ele decidir, eu gostaria de alertar aí as redes sociais que estão postando aí, na realidade é uma mentira, tá? Uma deturpação da realidade. Tomem cuidado. Bater foto, ele deve ter batido já com o Bolsonaro, com o Sarney, com todo mundo. Você tá num meio onde você ele já bateu foto comigo, daqui a pouco eu me esculhambar. Um dia desse estava me esculhambando porque ele tinha conversado comigo. Se aparecer minha foto com ele, vamos esculhambar então também. Então isso aí eu quero dizer pra você que isso é muito normal. As pessoas chegam, posso bater uma foto com você? Ele vai dizer, não, tudo bem. Claro. Não é o caso não é o caso dos senadores, porque quando você está num evento no Senado, você geralmente quem tá patrocinando o evento ou quem está participando do evento bate com aquele que fez a propositura do evento. Lá no gabinete do AS tinha uma coisa interessante. Eu me lembro que eu fui lá uma vez para tratar de um assunto político, de campanha presidencial. E uma das coisas que praticamente era obrigado era a gente chegar lá, entrava, chegava, já estava um fotógrafo lá, batia a foto com a gente e o fotógrafo mandava a foto pra gente. Quer dizer, não tinha nada a ver do assunto. Aí você pega uma foto dessa e bota dizendo que ele está com chave, com ele, que vai... Quer dizer, é muito... Sabe, a política cearense ela é muito pequena. É verdade. Ela tem horas que é tupiniquim. É aquele grupinho fechado que não quer deixar ninguém entrar, nenhum novo entrar. É os famosos sombra de mangueira. Que não quer deixar ninguém entrar e também não fazem nada para que a população cearense seja atendida como ela merece, né? Se anime, tenha motivação. Tem a motivação. Faz tempo que nós não temos um político. Porque dentro do não cenário... só no Ceará, no Brasil, no cenário, faz tempo que empolgasse. Eu estava me opondo a tocar nesse tema, mas já que você provocou, me diga uma coisa, quais são os novos nomes, quer dizer, pessoas que não tenham se envolvido politicamente falando, no estado do Ceará, me dê 3 novos nomes que possam se lançar a tanto deputado como senador. Olha, nós vamos ter nomes, mas assim, não de projeção, né? Que talvez seja lançado pelo Partido Novo e por esse partido PRCB. Sei. Né? Esses dois provavelmente poderão lançar nomes novos que ninguém nunca viu falar, certo? Pelo que me consta, Igor Queiroz, salvo engano, também será um propenso candidato. Tá falando também que vem lá também da seria um nome interessante. Dias Branco também, que vai ser candidato. O que é que eu vejo de tudo isso? Eu vejo o seguinte, Fernando. Nós temos que lançar nomes que realmente tenham condições de fazer alguma coisa, não só pelo povo. Eu queria de um que modo fosse geral, o seguinte, pelo Estado maior. Eu queria que fossem políticos, ou seja, pessoas, não me importa se são empresários, se não são, eu queria que fossem vocacionados para fazer a verdadeira arte da política. E não balcão de negócios. Porque já está provado que tanto faz se você tirar um rico empresário ou o Zé da favela, que a forma cultural com que ele dá a política é a mesma coisa. Olha, mas a culpa disso... O que eu me preocupa é o seguinte, uma vez eu fui lançado a vereador, quando me convenceram o seguinte, Vardal, se tu não for candidato, tu vai deixar uma brecha para um cara que não tem a menor condição, talvez seja até um bandido,
É verdade. Que vai... Eu venho ocupando esse espaço faz tempo, mas a turma só elege o bandido. Que vai decidir, você vai dar uma caneta para um bandido para ele decidir os rumos do estado, do município e do país, dependendo da escala. Então, nisso aí me fez pensar, mas olha, mas eu não... Aí ele disse, cara, mas tu é um cara que tem trabalho pro povo, já tem um trabalho já desenvolvido com a classe pobre, tem creche, tem batalhado e tudo mais, então me convenceram nesse aspecto. Tem um trabalho bonito aí, feito, escondido. Calado no meu canto, porque eu aprendi o seguinte, o que a mão direita dá à esquerda que não interessa, tá? Aí eu vejo o seguinte, nisso aí ele me convenceu. Eu digo, pois tá bom, vou botar meu nome para ser apreciado pela população. Aí eu vou dizer o que o meu amigo Fábio Tágira sempre diz: tem dinheiro na hora de comprar o voto? Não, porque eu não vou comprar voto. Não compra. Eu jamais comprarei. Se tiver, voto. Não compra. Eu jamais entrarei na política para comprar voto. Eu prefiro não ser eleito do que comprar voto, porque a partir do momento em que eu comprar um voto, eu estou dizendo para essa pessoa, meu amigo, vá se ferrar, porque daqui para frente você não tem mais nada comigo. Eu já comprei o seu voto. Mas olha aí, meu. Olha aí o que é que acontece. Nós vamos no nosso ciclo eleitoral para você ver como é que os partidos políticos fazem a gozação na sua cara e você... deboche, melhor dizendo, o deboche na sua cara. E você entra na brincadeira. Vamos ver os tipos de candidato aí. E aí se torna tudo bonitinho. Respeita meu público! A má gestão e a má administração do Estado, como o país pode ficar pior. Em Chapecó a gente mostra como ficar melhor o tempo todo. Eu tenho projeto, cultura, tenho conhecimento, não tenho medo de enfrentar o desafio. Sou pau pra toda obra e defendo a minha cidade na porrada. Quero fazer parte do time que faz Chapecó cada vez melhor. Sou carioca do Rio de Janeiro, mas Chapecó é minha cidade maravilhosa. Por isso, vote Madonna Gostosa 40069. Acredite, a missão é possível. Vote para a vereadora Karina Gazano. Ela é preparada, jovem competente. Ela é preparada. Tira a roupa, minha gente, que o forró vai começar. Aí, gente, sou eu, Jean-Pierre, viu? Pessoal, eu gostaria de falar um negócio pra vocês. Eu estou aqui com o Bubu, esse menino aqui. Ele quer ser vereador. Estou pedindo voto seu pra você votar nele. Se você não votar nele, eu estou pedindo que eu vou. Vote no Bubu. Oh, menino lindo, são seus olhos. 22222. Eu mudei, agora comigo é frente a frente. Me dê um voto de confiança para mudarmos São Paulo. Por mais postos de saúde nas comunidades carentes, vote Pera, 70 mil. Conto com você. O voto não tem preço, mas tem consequências. Vote 22369 e confirma. Lima da Viola 13678. É nóis. Quero trabalhar para Varginha, pela saúde, pela educação. Valdir Cemitério, 27 mil. Mas para todos, sou Rogério Bueno. Oi Campinas, sou Rafa Fá, candidata a vereador, 4500. Ronaldo Cunha Lima, mas também sei fazer rima. Vote Rafa Fá, ele não promete, ele dá. Meu prefeito é Romero, 45. Assalamu alaikum, Habib. Esteja como Deus, amigos. Gabriel, homem do camelo, 11.130. 11.130. Walter Branco, 14.114. Na política está na droga, vamos aumentar o seu grau de pureza. Minha meta é você. Sou Bin Laden de Diadema, candidato a vereador pelo PDT. Meu número é 12103. 12103. Ou a gente muda ou explode Diadema. Vote no Bin Laden. A única forma que você tem de explodir algo para a mudança é você explodir seu coração de pedra e botar um de carne. Jesus te ama. Com Lauro Micho, prefeito. Olá, sou Cabelo, sou morador de Diadema. Há 40 anos, sou ambulante aqui na região do centro e quero trabalhar para ajudar a nossa cidade. Conto com seu voto
Para vereador, vote Cabelo, 12.222. Som, teste, 1, 2, 1, 2. Ei, salve manos e minas. Para fazer uma política cultural de verdade, DJ Elcinho, 12.125 PDT sem maquiagem. 12.125 PDT sem maquiagem. Pense no teu ego, vote Galo Cego. Teu amigo Jussier, o único vereador que vai tirar o olho. Por você, Jussier, 36888. Tá na hora de mudar de vez. Você vai votar, mas não sabe em quem. Magrão, 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 vote no magrão, magrão. Somos muitas. Eu tô de manhã. É diversidade, é de verdade, é o meu bem. Sou seu candidato super-herói, o Hobby. Com o mundo discutindo soluções para a poluição produzida por nós, não podemos ficar para trás. Lutarei para que a cidade tenha um projeto de reciclagem organizado, deixando Aracaju como ela deve ser, limpa e desenvolvida. Por isso, vote Hobby 45200. Seriedade com muito humor. Vote em Xaxá Arroba, com o número 36240 25 João. Uau! E agora, quem poderá nos salvar? Eu, Chapolin, pela defesa do motoboy, das domésticas, do pequeno aprendiz. Desempregado com mais de 40 anos. Vote em Chapolin 17017. O homem que poderá te defender. E 25 é João. Eu sou o Filho Doce, 15022, com Chalita Perfeita. Estou aqui para o que der e vier. Se não tiver em quem votar, vote na Negona Filé, 45012. 25 é João. Oi! Vocês que são gay, lésbica, simpatizantes, tem meu carinho, 10007. O meu nome tu me deu 27011. Eu me chamo Madoqueu 27011. Cultura, educação, eu também quero. E você? Acho que sim, só se for abestado. Então, Caçarola, vote Palhaço Soneca. É 11800, é de graça, é Requisig Blog Night, Hot Baby Cima Life, 25 é João. Pra você que ri de mim, isso eu gostaria de dizer. A vida é um pé de manga. Um dia manga tu, um dia manga eu. 25011, o voto sempre é considerado. Sou Bilado e como seu representante na Câmara Municipal, pretendo solicitar, através de projetos, creches para todos os bairros periféricos. Amigos e amigas, sou Faísca, candidato a vereador por Maceió, pelo partido que tanto amo, o AA, Alcoólicos Assumidos. Irei lutar contra o fim da lei seca. Tenho projetos como o Álcool Livre Já, onde todos poderão beber onde quiser sem pagar nada. Conto com seu voto para a cachaça ser livre. Meu número 51511. Vote certo e vamos beber. Sou o seu Madruga e trabalharei com honestidade por um sistema de saúde mais eficiente. Para encarar os grandes, vote seu Madruga. Meu nome é Infiteto das Costa Oca. Estou aqui hoje para você, me eleger vereador de Natal. Eu quero ser vereador, não é por pressão não, que eu não preciso mais não. É por necessidade mesmo. Vou tirar as pessoas da rua e colocar na calçada para não ser atropelado. E nessa campanha, darei tudo de mim, menos o Bluetooth, porque quem dá, tá aqui. Dei e dou. Vote Infiteto, vereador 11007. Eleger os figurões que estão lá hoje, viu, Val? Que eu tenho aqui o Bin Laden, o Robin, o Chapolin e o cara que quer liberar a cachaça. Olha aí, o cara não ganhou a eleição. Ele queria liberar o álcool, sabe? Liberar o álcool. Eu queria saber quem que ia pagar a conta, sabe? O cara já vai mal intencionado para fazer o governo pagar cachaça para os papudinhos. Meu Deus do céu, Walter. Onde é que nós vamos parar? Eu sei que você está já de saída. Eu queria aproveitar e ceder os microfones para você fazer suas considerações antecipadas, porque eu sei que você tem um compromisso agora. Exato. Na realidade, eu quero dizer para você, caro ouvinte,
que a demagogia, tanto dos partidos em escolher candidatos que não acrescentam e não irão fazer nada, serão pau-mandados, serão marionetes na mão dos maiorais, né, daqueles que têm o poder na mão. E na realidade, você é que vai pagar o preço, como já vem pagando. Na realidade, o povo é a grande marionete, né? O eleitor. Está sendo o povo, porque essa demagogia, isso é uma demagogia. Um cara diz assim: eu tô há 40 anos desempregado, quero ser vereador. Aí eu pergunto a você, um cara com 40 anos desempregado. Mas é o Chapolin. Pois é, aí eu pergunto a você, o que é que ele vai contribuir? Com o que é que ele vai contribuir para a melhoria? Se ele não conseguiu, durante 40 anos, um emprego, aí eu vou dar um emprego para esse cara, para ele me representar. No legislativo, diga-se passagem. No legislativo. Aliás, uma das coisas mais absurdas é que tem eles exatamente. Lá, propondo situações do executivo quando o cargo é de vereador, né? Quer dizer, Fernandes, tá tudo errado. Tá tudo mas errado. É aquela história, aquela brincadeira que faz. Aí você deixa, Deus, aí você deixa de eleger, aí aqui. Você deixa de colocar para lhe representar uma pessoa que entende, uma pessoa que estudou, uma pessoa que trabalha na área, conhece a fundo, sabe como tentar consertar, porque na realidade, para que isso tem como contribuir, para que isso aconteça, você tem que tirar pelo menos a maioria do que está aí. É verdade. Porque se você colocar, a verdade é o seguinte: se eu mudar duas ou três personagens, botar 3 honestos lá, vamos trabalhar com honestos e desonestos. Se eu colocar, por exemplo, eu tenho 50 vagas. Dessas 50 vagas, eu vou botar 10 honestos, sérios, pessoas sérias que querem realmente trabalhar em prol do povo. Vou colocar 20 que fica em cima do muro, nem fede nem cheira, quer dizer, o lado que tiver para ganhar eu vou, que esse aí é o que vai para negociar, que é o chamado, é o que se vende na hora. É verdade. E você vai botar 30 desonestos. Aí eu pergunto a você, os 10 honestos poderão fazer alguma coisa? Pode ser que essa proposta do Distritão que está vindo aí, eu espero que venha acompanhado do final das coligações, que coisa para que gerar, é outra bandidagem. Outra bandidagem, as coligações proporcionais. Isso. Eu espero que o Distritão venha e consiga acabar com isso, porque se o Distritão passar, ele não vai mais conseguir, não vão mais precisar desse povo. Aí eu quero ver como é que vai ser. Mas nós vamos para a nossa sala de audições. Walter, eu agradeço a sua participação. Eu que agradeço mais uma vez estar com você aqui, que eu aproveito quando termino o programa, eu já fico aqui, porque eu tenho uns outros a fazer também na casa, né? Porque nós estamos aqui na sede, segunda-feira é meu dia do plantão, e eu estou aqui para atender aos amigos e a você também, que para participar do seu programa, que tem sido bastante, como é que eu diria, edificante, porque traz à tona temas interessantes que nós temos que discutir diariamente, não só em programas de rádio, web, rádio aberta, mas nós temos que discutir isso abertamente aonde a gente estiver, nos momentos sociais, nas festas, nos clubes, que é o que a gente está vendo aí, todo mundo insatisfeito, mas ninguém tem a coragem realmente de se posicionar a ponto de mudarmos essa situação através de manifestos, que eu acho que é importante. Nós temos que rever tudo isso aí e irmos pacificamente fazermos os nossos manifestos e mostrarmos que nós não estamos satisfeitos com o que vem acontecendo e queremos mudança. Vamos mudar, meu povo, vamos mudar a nossa consciência. Diretamente da sala de audições do programa Olhar Democrático, Valesca Amorim. Algumas pessoas dizem que você deixar o mercado completamente livre para que você não interfira, o Estado não interfira, lá na frente o próprio mercado dá um pau nele mesmo. Eu não acredito muito nisso, não. Eu sou adepta das boas ideias, precisam ser aplicadas e deixadas livres para que elas sigam seu caminho, sigam aquilo que vem a seu propósito. Então, se você tem
E isso você vê em outras culturas, só aqui no Brasil que é esse absurdo. Se você tem uma taxação de uma cadeira que você construiu com todo o esmero, que é bonita, que é vendável, que está numa faixa de R$300, R$200 fica de imposto que o governo come, isso, meu filho, não é gerir mercado, não, é roubar as criações, roubar o trabalho dos outros. E eu acho que o Estado é um ladrão incansável do seu povo. Eu creio nisso. Então, eu acredito que tem que ser menos taxações de impostos bem direcionados, bem administrados, bem com gestores que são racionais, competentes, que sabem trabalhar direito com o que tem, com o pouco que tem, entendeu? E federalizar esse país. Porque você tem um dinheiro naquele local, você manda para Brasília, depois de volta no troco. Eu acho uma sacanagem. Na realidade, tem que ficar no local e dar o troco para Brasília. Entendeu? Porque se cada estado tiver respeitar ao que nós somos, que é uma federação, nós conseguiremos, sim, sabe? Sem sombra de dúvidas, cada estado, com um bom gestor, desenvolver o seu espaço. Do que sucatear um país inteiro e rasgar o dinheiro da corrupção, que é o que está acontecendo com o nosso país. Diretamente do ABC Paulista, nosso correspondente, o grande radialista João. Bom dia, Fernandes Filho, bom dia, amigos do programa Olhar Democrático, na web rádio da ACG, Associação Cearense dos Jornalistas do Interior. Aqui quem fala é João Antônio Cardoso, diretamente do ABC Paulista, da cidade de Santo André, para todos os amigos do Ceará e de todo o Brasil que acompanham esse maravilhoso programa. Queria falar um pouquinho com vocês sobre as incertezas do nosso mundo político para o próximo ano. Muita coisa está acontecendo e a nossa capacidade de previsão fica comprometida. As mudanças no sistema eleitoral, a adoção do distritão, que vai mudar a forma de nós elegermos nossos representantes do Poder Legislativo, a ascensão dos novos candidatos, dos forasteiros da política, dos outsiders como João Dória e Jair Bolsonaro, a incerteza sobre a condição jurídica do ex-presidente Lula, se ele vai ser candidato ou não, e também os desdobramentos da Operação Lava Jato daqui para frente com a nova Procuradora-Geral da República. Tudo isso coloca uma nuvem de certezas, atrapalha a nossa capacidade de prever. E isso não é nada bom. Nada bom, porque se a gente não pode prever o que pode vir de bom, a gente também não pode prever o que vem de ruim. Mas o meu recado aqui para todo mundo que está acompanhando o Olhar Democrático é o seguinte: vamos participar da vida política. Seja como candidato, seja como correligionário, seja como jornalista no meu caso, seja como cidadão, vamos participar, vamos fazer valer a nossa voz para a gente não deixar de novo que corruptos e incompetentes continuem comandando o nosso país. Vamos estimular a renovação dos quadros na Câmara dos Deputados, nos Senados, nos palácios do governo, na Assembleia Legislativa, enfim, todos os espaços. Vamos estimular que pessoas que queiram trabalhar pelo nosso país possam ter a sua chance de fazer o melhor pelo país, independentemente de sua posição política, porque a posição política jamais vai ser unânime, nem deve ser, né? Senão a gente cai numa ditadura totalitária e única. Então é isso aí, pessoal. Vamos participar no que vem. Não vamos nos abster de fazer valer ouvir nossa voz. Fernandes, um abraço a todos e até a próxima semana. Doutor Marcos Lira. Marcos Lira é o coordenador aqui do movimento Fora PT no Ceará. Doutor Marcos. Nós vivemos um momento bastante peculiar na história do Brasil. Nós viemos do momento pós-impeachment de Dilma Rousseff, onde a maioria dos brasileiros acreditavam que a corrupção ela estava apenas dentro do Partido dos Trabalhadores. E com o avançar das investigações da Polícia Federal, a gente viu que esses casos de corrupção ele está em praticamente todos os partidos e em todos os políticos. Isso de qualquer esfera, quer seja municipal, quer seja estadual, quer seja federal. Fernandes, para você ter uma ideia da gravidade da situação, só entre ex-governadores e governadores investigados, nós temos aí mais da metade dos estados brasileiros. Então, isso é muito significativo para a população brasileira. Isso faz com que a população enxergue o fim da política de como se é feito atualmente.
Então as pessoas não aceitam mais esse tipo de política fisiológica. As pessoas querem renovação. Com quem a gente conversa, com qualquer amigo, qualquer pessoa que a gente conversa sobre política, primeiro ela não quer conversar sobre política porque ela está enojada. Ela quer uma mudança. E a classe política não está enxergando. A classe política ela está tentando ainda se autopreservar através desse distritão ou através desse fundão aí de 3,6 bilhões. Então, felizmente ou infelizmente, eles estão antecipando o próprio fim deles. Porque as pessoas em 2018, elas não querem mais votar nos mesmos políticos. Na realidade, elas não querem mais votar em políticos. Então, é muito provável que apareçam novos nomes, pessoas que não são ligadas à política, que acabem se elegendo, porque é a esperança que essas pessoas têm. Porque o que eles demonstram, esses atuais políticos, é que a política está viciada. Essa política de como se é feita atualmente no Brasil, essa daí, o fim dela já chegou. Tá joia, Fernandes? Um abração aí a você e a todos os ouvintes. Diretamente de Brasília, nossa coordenadora, vice-coordenadora nacional da União de Defesa da Cidadania e Combate à Corrupção, coordenadora em Brasília, Giz Souza. Giz. Boa noite, aqui é Giz Souza. Quem está recebendo esse áudio, com certeza, é porque fez parte das últimas mobilizações dos caminhoneiros. E eu gravei um recadinho hoje em frente ao Congresso Nacional para falar sobre as últimas mobilizações que aconteceram, explicar um pouquinho do que ocorreu essa semana aqui em Brasília. Peço desculpas porque eu tive que me ausentar dos grupos nessa última semana, porque a correria foi muito, muito grande. Mas gostaria de reiterar que eu continuo à disposição para poder auxiliar no que for possível, né? E a gente vai reorganizar. Essa foi a primeira de muitas batalhas, mas nós vamos em frente, lutando para garantir que os nossos direitos sejam assegurados como deve ser, contra esse desgoverno aí que está só impondo pacotes e pacotes de maldade sobre a população. Meu abraço a todos, meu agradecimento a todos. Eu não tenho nomes, justamente para não esquecer ninguém, não ser injusta com ninguém. Mas, realmente, nesse momento, eu só queria registrar a minha gratidão e dizer que continuo à disposição para poder auxiliar no que for possível para a gente poder garantir um Brasil melhor. Estamos chegando ao final. Essa aí foi a nossa sala de edições. Estamos chegando ao final do Olhar Democrático. Mas eu quero lembrar que ontem nós tivemos o primeiro rechamamento, vou chamar assim, né, do Vem Pra Rua, tá? Já estão os grupos no Brasil inteiro se reorganizando, certo? Para irem às ruas, tá? Combater todo esse estado de coisa, porque todos aqueles que foram às ruas, eles não foram às ruas pedir a saída de uma pessoa por incompetência, por corrupção, para que outro tomasse o lugar, tá? Então a nossa luta continua. Eu peço às pessoas que tenham bom senso, procurem eliminar as notícias falsas, certo? Que elas não contribuem para nada na democracia, e vamos tentar aumentar o nosso debate em torno de tudo isso que está sendo tão ruim e prejudicial para o Brasil. Então eu quero deixar, antes do Zap Zap, eu quero deixar a minha participação ontem no movimento de rua, tá? Que aconteceu na Praça Portugal, e outros chamamentos virão, e nós estaremos aqui todos juntos e de corações, mãos e corações unidos por um Brasil melhor. Até lá. E pessoal, aqui é Bilobal do... Desculpem aí, a audição é essa aqui. Temos um pesadelo. Nós vivemos no pesadelo da corrupção. Nós vivemos no pesadelo da roubalheira. Os pais que levam os filhos nos hospitais onde falta o remédio
vive um pesadelo da dor dos seus filhos, das suas mães. O trabalhador brasileiro vive o pesadelo de não poder cumprir com os seus pagamentos no final do mês. E isso é viver um pesadelo. O jovem brasileiro que está na universidade vive o pesadelo de olhar e não ver uma luz no fim do túnel. Nós vivemos um pesadelo, mas isso pode mudar. E isso vai mudar, porque o povo desse país não vai permitir que ladrões do erário público continuem tomando conta do povo brasileiro. Nós não vamos mais permitir viver na senzala do imposto, debaixo da chibata, do tronco do imposto do Rio. E nem vamos admitir mais que esses políticos continuam dizendo pra gente, no maior descaramento, que vão continuar a roubar na nossa cara. Eles não vão ter mais essa oportunidade. E sabe por quê? Porque nós aqui hoje representamos a maior parte do povo brasileiro, que exige, que quer a mudança total da república desse país. Temos que acabar com essa república de miséria. Temos que acabar com essa república que já faliu faz tempo. E nós temos hoje a obrigação, o dever, o patriotismo de irmos às ruas, de irmos às redes sociais e continuar apontando o dedo na cara de cada político ladrão e safado. Pessoal, aqui é Bilavaldo, eu tô passando aqui no grupo aqui só pra avisar vocês, quero avisar a galera que tá tendo blitz lá naquela esquina daquela rua que vira pra subir naquela outra, aquela que sai lá do outro bairro ali perto daquela avenida, aquela que vai dar lá naquela outra do retorno da rua reta. Sabe como é? Ali perto do bar, pô. Toma cuidado aí, toma cuidado. Vai repassando aí. Mas é só mesmo pra quem tá vindo de lá pra cá. Falou, Júnior, eu já te disse, bicho. Pra tu me tirar deste c... Tu quer acabar com meu casamento, é c... Tu tá pensando que eu sou tua, que vive nessa p... dentro dessa p... desse grupo, meu irmão. Só vai p... nessa p... Não tem nada que o cara aproveite, meu irmão. A última agora tu manda um negão. Me tira dessa p... Júnior. Tu tá feito fresca. Olha, se tu não me tirar, Júnior, sabe o que eu vou fazer? Eu vou dizer a tua mulher que tu tá tua empregada, aquela velha. Não me bota dessa p... desse grupo não, cara. Minha mulher tá puta com tu, pô. Querido Papai Noel, eu sei que... Que é, Marisa? Ah, caramba, não é Papai Noel, é Papai do Céu. Querido Papai do Céu, eu quero te pedir uma bênção, mas uma assim, nunca antes vista na história desse país. Eu quero que tu faz o Cunha fica mudo, o Moro fica surdo e o Cerveró fica cego. Quer dizer, o Cerveró deixa pra lá que tu já deu uma bela de uma sacaneada nele. Eu quero que o Trump aceite a minha proposta de construir um muro, porque essa é a minha única opção que eu tenho pra poder me sobrar um dinheiro pra financiar a campanha de 2018. Já que agora não tem mais PAC, Petrobras, BNDES, até o sítio lá e o Triplex, aquela merda daquela Minha Casa Minha Vida lá no Guarujá já me pegaram. Olha só como são as coisas. Tu só teve um Judas pra te infernizar, eu tenho aqui uns 200 pra me ferrar. Tu me quebra essa porque eu não quero ir pro Chilindró. Muito obrigado e tchau, querido.